Será se deixar esse carro aqui no lixo para alguém vir buscar? Quanto será que é o preço dessa casa aqui? Vou tentar pesquisar para mostrar para vocês. E restaurante chique é o que não falta, gente. Ele vem salsicha, cebola, picles, barbecue com carne. E a partir de agora começa uma parte muito linda da cidade. E aí o cara mora ali, pega o barquinho dele e vai dar uma volta. Música alta, tem uma banda e muitas pessoas dançando. Do nada, entramos numa festa. E fala galera que tá indo. Bom dia para quem tá nos Estados Unidos. Finalmente vamos pro nosso vídeo de primeiras impressões. E vamos começando esse vídeo aqui na cidade que a gente tá, Fort Lauderdale, no estado da Flórida. Um estado que fica bem próximo aqui do Caribe, próximo do Brasil, tanto que o voo de Manaus pra cá é apenas 5 horas. E aqui a gente já tá vendo um pouquinho das características das casas tipicamente americanas. Uma das primeiras características que a gente percebe quando vem do Brasil é a diferença das casas, né? Que são sem muro. As casas geralmente têm um terreno maior, dependendo da área, né? E um outro detalhe é que isso aqui não é um condomínio fechado. Isso aqui é um bairro normal, qualquer pessoa entra. Tá certo que é um bairro de classe média alta, assim, mais ou menos. Vão ter cidades que vão ser diferentes. E eu sei que essas são as nossas primeiras impressões. Não é em todo lugar que deve ser assim. Então, se por acaso você mora aqui mais tempo, concorda ou discorda do que a gente tá falando, deixa aí nos comentários pra gente saber a sua opinião também. Até porque são vários estados, várias cidades, então vai ter lugar que vai ser diferente, mas a gente tá mostrando a característica do lugar onde a gente tá hospedado, que é aqui na Flórida. Gente, mas olha que casa linda. Essa daqui tem até um coqueiro aqui na frente. Mas o negócio que eu tô observando aqui, ó, é a caixinha do correio e esses depósitos aqui, ó, grandão de lixo. Isso aqui é o container de lixo deles, porque o carro vai passar. Tem os dias certinho para passar o carro de lixo e eles respeitam muito isso. Tem que colocar dentro desse container ali, não pode deixar uma sacolinha na rua, não pode. E dificilmente vai ter uma casa com muro nessa parte aqui, né? No máximo ali uma cerca viva de árvores assim, mas a maioria delas vai ser assim sem muro. E olha só quantos carros na frente das casas. A maioria dos containers de lixo estão aqui, e isso porque hoje é um sábado. Isso significa que as garagens estão abertas porque as pessoas estão em casa. E uma das características, se você percebeu, é que aqui as casas, a maioria são de madeira ou de drywall, mas tem algumas que são construídas de alvenaria por fora e aí dentro eles fazem de drywall, que é um jeito para evitar fenômenos ambientais como vendavais, furacão, grandes tempestades, porque sim, aqui na Flórida tem essa questão dos furacões que quando chega, as pessoas ficam preocupadas e às vezes tem até que sair de casa e ir para uma outra região. Então as casas aqui, elas têm umas regras diferentes que é para poder suportar esses eventos ambientais. E não pense que só porque as casas são construídas de madeiras, elas são fracas. Na verdade, aqui na Flórida tem um conjunto de regras bem rígidos para construção de casas, apartamentos. Isso porque em 1992 teve um dos maiores furacões aqui na Flórida, que foi o Andrew. E ele, gente, só para vocês terem ideia, deixou mais de 175 mil pessoas desabrigadas. Foi um dos piores, se eu não me engano, ele foi nível 5. Depois desse furacão, teve esse conjunto de regras para construção. E aí eu sei que depois disso, nunca mais teve um impacto tão grande assim nos furacões, né? Porque as casas, elas são bem fortificadas para isso. E é o cara com 4 BMW na garagem ali, ó. Olha só. E essa casa aqui tem até um parquinho lá atrás, ó, para as crianças. Mas provavelmente esse aqui deva ser algum terreno vazio que eles aproveitaram para colocar o parquinho. E algumas casas aqui, elas seguem um estilo mais latino. Ela tem uma característica daqui da região da Flórida, o que vai diferenciar de um design clássico americano. Mas provavelmente essas casas aqui já são da década de 80, 70 devido ao design. Então você vai ver um design mais americano e um outro mais latino. E de fato, são casas de primeiro mundo. E quem não gostaria de morar numa casa dessa? Eu gostaria. Tem segurança, sabe? Você pode, ó, vários carros aí, ó, eles ficam estacionados e ninguém mexe. É tudo muito bem organizado. Mas aqui, como o pessoal fala, aqui se ganha muito, mas se gasta muito, porque a manutenção delas é muito cara. Isso não significa que é bom ou que é ruim. Significa que para morar numa casa dessa tem que ter uma baita de uma manutenção. E devido a essa questão dos fenômenos ambientais, você tem que ter o seguro da casa, e aí as seguradoras te fazem algumas exigências, né, para você deixar a casa em dia. Mas o que é muito bonitinho, gente, é essa caixinha de correio. E a gente viu o carrinho de correio, ele passa
passa aqui, né? E ele vai deixando uma correspondência em cada casa. Cada casa tem uma caixinha de correio diferente, elas são bem bonitinhas. A gente não quer ficar se aproximando das casas muito assim pra filmar, pra não chamar a atenção, né? Mas, por exemplo, ali tem uma cesta de basquete inteirinha. E eles deixam na frente de casa pra doar. Significa que alguém pode pegar, ele já deixou ali. Isso porque tem alguns dias da semana, que se eu não me engano até é sábado, que as pessoas deixam móveis, eletrodomésticos, tudo na frente das casas para doação. E aí tem um grupo aqui dos moradores do bairro que eles avisam. E na frente das ruas também deixam uma plaquinha avisando: hoje vai ter doação em tal casa. Mas o povo aqui gosta de caminhonete Defender, viu? E não tem como deixar de reparar, gente, a quantidade de carro na garagem. Então, às vezes tem tanto carro que os caras não tem nem onde estacionar. Amor, será se deixar esse carro aqui no lixo pra alguém vir buscar? Será que é pra doar também? Porque ele tá aqui do lado, então acho que é pra doar. Tem um sofazinho pra doar. E esse aqui é tipo o carro de entrega, né? Acho que deve ser. Parece o carro que o pai do Chris trabalhava. Tem um episódio que o Chris foi entregar jornal com ele, né? Sim. Parece o carro que ele trabalhava. E essa casa aqui tá pra vender, ó. Tem até a foto do corretor aqui, Steve Boyd. Quanto será que é o preço dessa casa aqui? Vou tentar pesquisar para mostrar para vocês. Tem uma casa ali de 2 andares ali na frente também, mas como essa daqui tá para vender, eu fiquei curioso e quero saber o preço dela. Gente, agora imagina quanto que custa para manter um jardim desse. Tem flores, tem árvores, tem que manter a grama parada. Nossa, deve ser um custo muito alto. E olha essa casa aqui desse lado. Olha o tamanho dessa árvore e 4 carros pra fora. Isso que pra dentro da garagem às vezes tem mais 2. Tá, mas por que não faz logo toda de tijolo, faz de drywall, porque parece que a casa é mais leve? Existem várias teorias na história americana pra explicar isso, mas uma das explicações, agora modernas também, é que a mão de obra aqui ela é muito cara. Então o pessoal que trabalha na construção civil tem essa fama de que ganha muito bem, né? Então como a mão de obra é muito cara, quanto mais rápido construir e terminar a casa, melhor. E o pessoal ali na frente deixaram os carros estacionados pra exposição, estão fazendo um típico churrasco americano. E para quem tá perdido aí na localização, nós estamos na cidade de Fort Lauderdale, que fica entre Miami e Orlando. E aqui é muito costume, é muito normal, tem muitos parques com lagos, tipo esse aqui que a gente tá vindo agora. E há mais ou menos 6 meses atrás, esse parque aqui que tá em construção era só árvore, não tinha nada. Então eles fizeram tudo do zero, inclusive o lago. Eles cavam, como aqui é uma região muito de pântano, então vocês vão ver que ao longo do vídeo vão ter casas que tem rios. Só que por aqui ser uma região pantanosa, de pântano, se você cavar em qualquer lugar vai dar água. Aí o que eles fizeram? Eles cavam rios em linha reta dentro dos loteamentos, digamos assim. Então na sua casa você, de um outro lado vai ter a rua, que tu para o teu carro, e de trás da casa tem o rio. Isso tem muito aqui na Flórida. E o cara já tá indo pro final de semana dele, ó. Pegou o barco que tava na garagem de casa. Aqui tem uma placa, ó, Speed Hump. Isso significa que aqui não tem preferência. Quem chegou primeiro é que tá na frente, na vez. A pessoa vai ter que ver quem chegou primeiro e dar preferência para ela. E geralmente vai ter as placas de pare aqui também. Isso significa que é obrigatório parar. Mesmo que não tenha ninguém, mesmo que seja meia-noite, de madrugada, não tenha nenhum carro, ninguém passando, é obrigatório parar, porque senão aí acho que vai complicar a vida do motorista. E olha como é o quebra-mola aqui, ó, ele é de borracha. E aqui o limite de velocidade é 25 milhas por hora. E isso também é diferente aqui nos Estados Unidos, não usa-se o quilômetro, se usa as milhas por hora, e aqui não se usa o quilo, se usa a libra. Agora a gente já tá em outro dia, ó lá. Agora a gente já está em outro dia e nós estamos indo ali para a região da praia, em Fort Lauderdale. Mas interessante é que hoje nós não vamos de carro, hoje a gente vai de ônibus. Aqui a gente tem que apertar um desses botões aqui, ó, e esperar dar o sinal ali, porque ele vai ficar branco, né, para a gente poder passar. E não tem como passar sem ser por esse sinal de pedestre, porque o tamanho da avenida é muito larga e é muito perigoso, então tem que apertar e tem que ser bem certinho para atravessar numa faixa que tem ali. E aqui do lado da avenida tem mais um parque gigante aqui que dá para fazer caminhada, corrida. Dia de quarta-noite, sábado tem feira orgânica. Tem uma outra feirinha dia de sábado também, que vende churrasco americano. Chegamos aqui, essa aqui é a parada de ônibus. É só uma cadeira mesmo. E aqui a gente olha o número do ônibus que vai vir. A gente vai pegar o ônibus 36. E como é que a gente está fazendo para usar o ônibus?
Nós baixamos um aplicativo que se chama BCT, vou mostrar aqui na tela do celular. É bem fácil para baixar ele. E dentro do aplicativo você consegue comprar as passagens. Tem a passagem que usa uma única vez, que custa $2,65. E tem uma passagem que a gente compra que é de 24 horas, que é um passe para usar em um dia. E aí ele custa $5. O ônibus já chegou. Aí deu certo. O ônibus está vazio hoje. Aí deu certo. Bora sentar aqui. Então é isso, vocês viram aí, a gente ativou o tapzinho, o QR Code no aplicativo, ele fica válido por 10 minutos, né, tem esse detalhe, e porque senão a pessoa pode ativar ele e mandar um print para outra pessoa usar em outro lugar, então aí perde a validade de 10 minutos. O ar-condicionado fica ligado e é tão gelado que chega a fazer frio. Eu sempre esqueço de trazer um casaco para usar aqui dentro. Então esse aqui é o ônibus, né, aqui nos Estados Unidos, ele tem um piso baixo, um ônibus normal, essa aqui é a cadeira, bem fininha. Estamos indo agora lá para a região da praia, lá do centro de Fort Lauderdale. A gente quer ver como é que funciona lá o centro. Então basicamente essa aqui é a região que ele está passando, né? Uma região residencial. Ali na frente já tem uma escola também. Ó, os sinais de trânsito aí. E hoje é um domingo, então a rua tá bem vazia. Thank you. Aí tem um negócio interessante aqui, as bicicletas podem ir na frente do ônibus, né? Foi a primeira vez que nós vimos isso. Dá pra levar a bicicleta na frente do ônibus. E olha que interessante, a gente tá passando aqui por um posto de gasolina e já tem um Camaro azul parado aqui na frente. E não sei como é que funciona muito a questão de abastecer. Eu sei que você tem que chegar na bomba, basicamente, passar o seu cartão e aí você digita o tanto que você quer, ele aprova e você mesmo abastece seu carro. E outro detalhe que a gente está observando, não sei como é que funcionam as leis aqui nos Estados Unidos, cada estado na verdade vai ter as suas regras, mas a gente não vê tanto acidente acontecendo e nem tanta buzina. Pelo que a gente já conversou com as pessoas, parece que os motoristas têm muito medo de acontecer algum acidente no trânsito, né, alguma batida, porque parece que as leis são bem rígidas. Então a gente não tá vendo tanto acidente e não tem buzina, igual a gente é acostumado, né, eu vi muita buzina. Outro detalhe também é que não tem motos na rua, e as poucas motos que tem são aquelas grandes de passeio. O sinal ficou branco e a gente vai atravessando. E o McDonald's aqui, ele é bem diferente, ó, o logo dele é diferente, a fachada aqui também. E o hambúrguer também é uma comida muito clássica norte-americana. Então essa aqui é uma hamburgueria clássica, né, no estilo aí dos anos 60, em que você vem de carro, compra um hambúrguer, batata frita e Coca-Cola. Então meio que é a comida clássica aqui do americano, hambúrguer, fritas e Coca-Cola. Milkshake também. E aqui tem até um trilho de trem, ó. Passa um trem aqui no meio da cidade. Como não tá vindo nenhum, vamos atravessar aqui. Olha, e pelo visto aqui também tem bicicletas para alugar. Tem um painel aqui que eu acho que você aproxima o celular, faz tudo aqui digitalmente. E é incrível a quantidade de carros caros de luxo que tem nesse país. Isso que a gente tá só numa cidade, imagina Miami. E falando em comida dos americanos, você tem uma coisa que é clássica aqui nos Estados Unidos, são os famosos donuts, né, que a gente vê nos filmes, no Simpsons, o policial sempre tá comendo uma rosquinha, né, nas séries os policiais chegam com aquela caixa distribuindo pros amigos, e na série Dexter, não sei se vocês já assistiram, mas tem a série Dexter que eu gosto pra caramba, acontece aqui, lá em Miami no caso, e tem o famoso donuts. Então a gente vai parar aqui pra experimentar um donuts e saber de qual é desse negócio aí. Esse aqui foi o que a gente escolheu pra vir, ó, Dunkin'. A gente ficou sabendo que ele é muito bom, vai custar $5. Aí você pede 2 rosquinhas e um café quente ou um café gelado. Mas antes de entrar aqui para fazer o nosso pedido, uma das características que a gente observou é que 99% dos lugares tem Wi-Fi livre, né? Inclusive tem gente perguntando como é que a gente faz para usar o Wi-Fi. Já já a gente vai explicar, mas a maioria dos lugares, 99%, tem Wi-Fi grátis. Então é isso, vamos lá comer, terminar de trabalhar mais um pouquinho. E olha que legal, gente, aqui de um lado tem sorvete, aí você pode escolher sorvete, tem até a banana split, e do outro lado tem os donuts. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a quantidade de donuts diferentes que tem aqui. Olha isso, vários sabores, chocolate, creme, baunilha. Esse aqui é o famoso do Homer, né, dos Simpsons. Tem uns outros aqui, ó, que são até confeitados assim, diferente. E tem umas bolinhas também que são diferentes, ó.
Vamos escolher alguns aqui. Hello, good morning. Oh, good afternoon. Can I have combo one? Sorry, combo one? Combo one, yes. You got this? Yes, one this. Okay, medium, hot or iced coffee? Ice. Coffee, cream and sugar? Sim. Yes. Yes. Okay, C means yes. Sim, sim. See, yes. Two cream, three sugar. Any flavor? Sorry? Any flavor? Like the French vanilla, cocoa mocha, caramel. Vanilla, baunilha, caramel. No. Nothing? No. Okay. And 2 donuts, right? Yes. Okay. Anything else, sir? Just this. Yeah, done. Ok? There you go, sir. Sir, can you Thank you. tell me which A gente pediu aqui, agora ele tá colocando aqui. Aqui eu. Tem que esperar agora o café. E vamos lá experimentar agora um café gelado. Será que vai dar certo esse aqui? Vamos experimentar, né? Pra ver se é bom. Diz que é muito famoso o café gelado aqui nos Estados Unidos também. E olha o que resulta em você ser bem educado com as pessoas. E às vezes o que parece ser algo que a gente tá dando a mais, na verdade é o básico, é a obrigação. Ele veio aqui e trouxe mais um donuts pra gente. Oxi. Sério? Sério. Nossa. Entendeu? Será? Não sei. Às vezes, eu tô falando, às vezes o que dá a ser educado com as pessoas aconteceu com a gente no Marrocos. Às vezes um elogio não custa nada. Legal. Aí ele veio aqui e trouxe. Eu fui pegar açúcar e não tinha visto. Mas assim, é aquilo que a gente sempre fala, né? Às vezes um sorriso pra alguém pode mudar o dia da pessoa. A Bruna agora finalmente vai experimentar. Esse aí é um donuts que ele tem uma cobertura de morango. Bom? Bem macio. Muito bom, gente. Ele é recheado. Bem doce. O donuts é bem macio. Ele tem a massinha dele, essa massa aqui, ó, é frita. E esse aqui em especial, ele é recheado, sabor de morango. Ó, e esse aqui é todo de chocolate. Eu acho que ele deve ser recheado porque é bem pesado. Bom? Chocolate é melhor. Ele tem um creme dentro dele, né? Mostra aí. Olha, sai um creme de dentro dele. Muito bom. Nossa, é delicioso. Posição da câmera. I like it. Your donuts. Very good this. You like it? Very good. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Where are you from? I'm from Bangladesh. Bangladesh. How long time you live here? Just 2 months. 2 months. 2 months ago I came. It's my first time here from Brazil. From Brazil, my favorite football team is Brazil. Yeah. Now 6 times. You need to visit Rio de Janeiro, São Paulo. Yeah, I will visit, but some money. Pray for me. Thank you. God bless you. Thank you. Legal. Ele é de Bangladesh. Eu pensei que ele era da Índia, eu pensei que era um indiano. Ele é de Bangladesh. Ele tá 2 meses morando aqui. Ó. Eu vou experimentar esse aqui porque ele é de coco. O Rony gosta mais de doces com coco, então vamos ver o que ele vai achar desse aqui. Chocolate com coco, né? Meu Deus do céu. Eu tô surpreendendo com o Rony, viu? Porque ele tá gostando de tudo. Esse aqui, ele é inteiro. Ele é o bolinho. Esse aqui já é a rosquinha mesmo, entendeu? E aí ele tem uma cobertura de chocolate. Com coco, muito bom. E a massa, né, do donuts é muito diferente. Ela é bem maciazinha, gente. Muito gostoso. E detalhe, né? O combo são 2 donuts e mais um café. R$4,99. E agora o temido café gelado. E aí? O café vem sem açúcar. O bom é que esse aqui pelo menos é um café forte, porque a gente pegou um do McDonald's que tava aguado, só tinha gosto de água. Esse aqui dá pra sentir bem o gosto do café. Mas confesso que prefiro ainda um cafezinho quente. Vamos ver se o Rony vai concordar comigo. Por incrível que pareça, eu acho que uma bebida pode até ser ruim, mas se ela tiver geladinha, dá pra descer. Num dia quente, né? É, então assim, não é o que eu chegaria no lugar, meu Deus, hoje eu tô com vontade de comer um café, tomar um café gelado. Eu ainda vou no Mas eu gostei. tradicional mesmo. Eu gostei, achei bom. Mas é bom experimentar, né? Umas coisas diferentes. E agora sim, depois de ter comido, a gente agora vai pegar outro ônibus para ir lá pro Terminal Central e conhecer outra parte da cidade. Então nós já pegamos nosso passe aqui, já ativamos. A gente tá se localizando tudo com o Google Maps, não tem segredo, só colocar o seu destino e tá dando as rotas bem certinho aqui de ônibus. Aqui eu...
E agora a gente parou aqui no terminal central de ônibus, na estação de ônibus, que fica bem no centro de Fort Lauderdale, onde você consegue pegar ônibus para várias outras partes da cidade. Então a gente pegou dessa vez o primeiro 36, depois o número 20, que ele desceu aqui. O terminal aqui é bem normal, até ele é grande, né? Mas assim, é um terminal normal. E aqui tem várias placas em português. Eu achei isso bem diferente. E agora a gente vai caminhar aqui pelo centro da cidade, até ali em direção à praia, onde tem aqueles barcos lá bonitos também nos canais, né? Tem um trem passando ali agora, ó. O sinal fechou para o trem passar bem no meio aqui da cidade. Quem sabe a gente vai conseguir viajar de trem, ainda não é certeza, mas vamos fazer de tudo pra gente conseguir. E essa daqui é um pouco do centro da cidade, a gente já percebe que tem uns prédios maiores aqui, mas são muito grandes também. E a gente vai andando aqui em direção à praia. O engraçado é que esse cenário aqui já parece com aqueles cenários das séries que a gente via, né? Séries de Miami, Dexter, então eles tinham bastante esse cenário aqui. E agora sim a gente tá vendo um pouco mais da característica, né? E parece já até um pouquinho com Nova York já aqui, né? É, e lembrando que hoje é um domingo, então algumas coisas parece que estão fechadas. Mas olha só, rapaz, agora sim estamos no centro da famosa Fort Lauderdale. Será que a gente vai começar a escutar português por aqui também? Porque geralmente tem muito turista brasileiro aqui, né? É, aqui tem muito brasileiro e muito turista também latino, né? E uma das características de Fort Lauderdale é que é conhecida como a Veneza aqui dos Estados Unidos. Na verdade engloba outras cidades aqui por causa dos canais que tem aqui. Então, olha só, aqui tem um rio, tá aqui o centro da cidade, aqui pra trás, ó, e bem aqui já tem um rio e tem um barco passando ali. Então aqui é uma região muito badalada, digamos assim, uma região de praia, onde tem muitas festas, né? Principalmente na época do verão. E esse é um dos detalhes que faz com que a cidade seja conhecida como a Veneza aqui dos Estados Unidos, por conta dos canais que tem, os rios que passam bem no meio dos prédios aqui, ó. E ali tem até uma ponte que ela levanta para os barcos poder passar, ó. E nós descobrimos que nessa região aqui que a gente está passeando agora, tem alguns passeios. Tem passeio de lancha, tem passeio de jet ski que você pode fazer, tem vários passeios. Mas tem um passeio também que é gratuito, que é com um barco. Vou deixar aqui para vocês o nome do barco. E é um passeio de graça que você pode fazer. E ele faz 10 paradas nesses rios aqui. Então você pode fazer um tour completo. Só que a gente vai deixar para fazer num próximo vídeo. Então acompanha, porque a gente quer ver aquelas mansões gigantescas, aqueles iates, tudo nesse passeio de graça. Então funciona assim, a galera vai dar uma volta, ao invés de carro, eles vão de barco. E aí esses barcos estão estacionados ali, ó, como se fosse um carro mesmo. E aqui dentro tá tendo uma festa particular. E o ingresso custa quanto? $350. Só pra entrar na festa. Pelo que eu vi aqui, é só turista. Tá cheio de turista aqui nessa área. Olha a caminhonete ali passando. E a gente tava andando aqui e olha o que a gente viu ali. First Baptist Church. Parece que é a primeira, tá escrito ali, né? Primeira Igreja Batista. E um aspecto muito interessante da história aqui dos Estados Unidos também é que a Igreja Batista, ela tem um papel importante também em questão de sociedade, de leis. A Igreja Batista, a Igreja Presbiteriana também, que ela se difundiu aqui nos Estados Unidos. E aqui a gente vê, né, o prédio da igreja, primeira Igreja Batista aqui de Fort Lauderdale, que a gente sempre procura nas cidades também. Sim. Olhar uma igreja, né? E o interessante é que, assim como na Europa, os cultos geralmente são de manhã, às 8, às 10 e às 11 horas da manhã. E algo bem interessante é que a Igreja Batista americana, a Igreja Presbiteriana também, elas tiveram um papel importante na formação da sociedade americana, tanto no aspecto político, social e geográfico. Político porque eles são dos protagonistas, né, na separação entre Estado e Igreja. A Igreja Batista também, ela foi muito influente nessa questão da escravidão, né, dos movimentos sociais. Então foi muito importante nessa questão de formação de valores da sociedade. Como eles abriram também muitas universidades, eles trabalharam pelos movimentos sociais aqui nos Estados Unidos, e um dos nomes importantes nessa luta foi o próprio Martin Luther King, que foi um dos protagonistas dentro da Igreja Batista no cenário americano. A gente não sabe ainda ao certo quais cidades a gente vai conseguir visitar aqui nos Estados Unidos.
Unidos, porque é um país muito grande. Uma das histórias que a gente quer abordar também é a história do próprio Martin Luther King, que foi um dos principais personagens na luta da segregação racial que aconteceu aqui nos Estados Unidos. No papel dos direitos civis, também ali na década de 60, ele lutou pelos direitos civis aqui dos americanos, incluindo todos, sem aquela segregação que havia na época. E outro detalhe muito interessante é que a própria Igreja Batista teve uma formação muito importante e influência na própria música gospel americana e na música gospel mundial também. Então a gente tem basicamente dois nomes fortes, que são os negros, né, da Igreja Batista, e o próprio Elvis Presley, que tem um álbum gravado, inclusive aquela música How Great Thou Art, Grandioso És Tu, ficou muito famosa na voz dele. E por isso a gente ainda quer visitar alguma igreja tradicional batista aqui, onde tem aqueles corais, onde aquelas senhoras, aquelas mulheres vão com aqueles chapéus, vestidos, a gente quer conhecer, né? Tem a questão das batas, o culto batista com os negros nessas comunidades que ficaram isoladas, eles começaram a abrir suas próprias igrejas. Martin Luther King também lutou nessa questão da igreja local, né? Então a gente vê muito essa presença nos cultos americanos, que a gente vê no filme, a Whoopi Goldberg, por exemplo, que tem um filme famoso dela, e quem sabe a gente consegue conhecer e mostrar mais um pouco. Agora a gente chegou numa rua que dizem que ela é bem famosa, a gente pesquisou bastante, dizem que tem muitas motos, carros passando aqui, é uma das ruas mais badaladas, assim, badalada que é a palavra que eu sei usar, né? Mais movimentada, digamos assim. A gente, aqui é Las Olas Boulevard, é a rua mais chique, digamos assim, né? Todo centro tem aquela rua de comércio, de loja, e aqui em Fort Lauderdale é essa rua onde tem bastante restaurante, tem muitas lojas de luxo, mas pelo que a gente tá percebendo, é bem para turista. E restaurante chique é o que não falta, gente. Muito restaurante aqui. A gente já deu uma olhada nos cardápios. São bem caros também. Aqui já são na faixa de 30, 40, de até 60, 80 dólares. E dos dois lados tem restaurante, ó. Ó, daquele lado ali tem restaurante italiano, tem Big City Taverna, tem vários restaurantes de vários lugares do mundo. Aqui desse lado também, um bar e grill. Olha só, aqui a gente já vê uma bandeira do nosso amado Brasil, Brasil brasileiro, que tem um cafezinho também, várias bandeiras ali em cima, mas é um clima muito gostoso, ó, muito bom para andar, uma rua bem movimentada. Tava até na dúvida se ia ter muito movimento hoje, porque hoje é um domingo, mas tá muito movimentada, muita gente andando aqui, muita gente nos restaurantes, nos cafés. E detalhe, que essa rua, amor, ela corta o centro da cidade, ela vai de uma ponta até a praia. Digamos que isso aqui fosse a outra Miami, né? Que Miami é uma metrópole, ela é muito movimentada. Então o pessoal vem pra cá, pra Fort Lauderdale, porque é uma cidade grande, uma cidade de praia também. Então eles querem sair daquela muvuca de Miami e eles vêm pra cá. Por isso que tem essa avenida, é como se fosse ali, por exemplo, Balneário e Itajaí, por exemplo. Ou aqui é um lugar Itapema. é um lugar mais tranquilo aqui. Isso que o Rony falou é uma característica interessante. Fort Lauderdale é uma cidade que ela não é tão turística quanto Miami e Orlando. A gente ouve mais falar de Miami e Orlando. Isso porque Orlando é a queridinha também do brasileiro, né? Por causa dos parques Disney, Universal. E Miami Beach tem aquela fama de ser a praia dos ricos, né? E eu digo que não é tão turístico porque geralmente as pessoas vão mais para Miami e Orlando. E Fort Lauderdale fica para quem quer um lugar mais tranquilo, que é algo mais de boa do que seria o movimento de Miami, por exemplo. Mas mesmo assim, como vocês podem ver, ela é muito movimentada. Agora eu acho que a gente vai ficar assustado quando a gente chegar lá em Miami Beach, porque dizem que é 10 vezes mais o movimento do que aqui. E a gente não sabe como é que é a questão dos preços aqui. Suponho eu que seja mais caro, né? Devido ser uma avenida principal aqui de Fort Lauderdale, uma das principais, e ter lojas de grife, como a gente está vendo aqui. Às vezes só de ter lojas muito famosas nessas ruas já torna o cardápio mais caro. Aqui tem umas lojas de roupa feminina muito bonitas, com umas roupas lindas, muitos vestidos, essas lojas mais chiques, digamos assim, né? Ali do outro lado da rua eu tô vendo o restaurante mexicano, a gente já viu o restaurante de sushi, italiano, tem também um restaurante brasileiro, né? Que é Fogo de Chão. O pessoal tá andando aqui, é 3 horas da tarde agora. Sim. Parece que o pessoal acabou de sair de uma festa, mais ou menos. E eles estão andando assim, normal, na rua. E aqui o negócio não é fraco não, meus amigos. Olha aí a Lamborghini que tá estacionada aqui.
Uma amarela, né? Nunca tinha visto uma dessa daqui. Não entendo muito de carro, mas eu sei que uma dessa daí é muito caro, né? E o preço dos pratos aqui, ó. Entradas, 28 dólares. Aqui, por exemplo, massas, né? São 28, 36 dólares. As pizzas vão no valor de 22 dólares. Então até que não tá um preço tão caro quanto a gente viu lá na praia, né? É aqui um restaurante italiano, variando entre 28, 30, 40 dólares um prato. E nessa árvore tem alguns amiguinhos cantando. Entendi, foi nada. Será que tem randandan também por aqui? Acho que até que tem randandan aqui, os caras que trocam o escapamento da moto. Rapaz, será se eu tô com roupa pra esse evento, pra tá podendo andar aqui? Olha aí, ó. Ah, uma loja só de smokes aqui, ó, de ternos. Olha só. Fiquei curioso para saber o valor deles agora ali. Só que alguma dessas lojas, eles têm um número limitado de pessoas para poder entrar. Então tem que fazer fila porque tem um número limitado de gente para ficar lá dentro. A maioria aqui vão ser assim. Meus amigos, e a partir de agora começa uma parte muito linda da cidade. Esse daqui, como eu falei para vocês no início do vídeo, a gente falou que aqui, a região da Flórida, é uma região muito pantanosa. E há séculos atrás, um grupo que chegou aqui, eles começaram a escavar esses canais, que era para tornar a cidade mais turística, né? Para poder suportar as embarcações, no caso os barcos. E é uma galera que veio investindo para fugir das outras partes frias dos Estados Unidos. No próximo vídeo a gente vai tentar andar por esses canais e explicar mais um pouco, mas é uma das características que torna a cidade conhecida como a Veneza dos Estados Unidos. Então a partir daqui a gente vai ver essa característica daqui de Fort Lauderdale, que são casas, prédios, que na frente do outro lado ali é a rua, mas esse aqui o carro, e do outro lado ali é a rua normal, residencial, mas o fundo da casa, né, tem um rio e é normal os donos atracarem seus barcos por aqui. E outro detalhe também é que, apesar de aqui ser um lugar milionário, muito rico, né, eu sei que vão falar que tem outros lugares pobres e de fato a gente sabe, mas outra função da gente aqui também é não julgar, é não tecer julgamento sobre o lugar e apenas mostrar. Então nós estamos aqui como espectadores e não como julgadores, juízes. E espero que você curta esse vídeo aí com a sua família da melhor maneira possível. E outro detalhe muito polêmico que deixa as pessoas bravas é quando você não se inscreve, é quando você não deixa o like, é quando você não curte. A gente tá amando estar aqui nos Estados Unidos. Antes de gravar a gente está se divertindo e a mensagem que a gente carrega é que a viagem ela é possível, com organização. Você pode alcançar lugares que você nunca imaginou, assim como a gente está alcançando um lugar que a gente nunca imaginou quando a gente começou esse canal. Então o que a galera tem que fazer com um conteúdo legal desse? Curte esse vídeo, gente, se inscreve no canal, verifica aí se você já é inscrito, deixa um comentário também dizendo o que você achou, o que você tá gostando, outros lugares que você gostaria de conhecer aqui dos Estados Unidos, porque isso apoia bastante o nosso trabalho. E aqui tá começando aquela região que eu falei pra vocês, que é onde as casas elas fazem fundo pro rio, ou a frente pro rio também, e aí os magnatas aqui estacionam. Não é nem um iate aqui, isso aqui é um transatlântico já, ó. E aí o cara mora ali, pega o barquinho dele e vai dar uma volta em algum lugar. Gente, e essa parte aqui é de uma riqueza tão grande que a gente não tem nem ideia de como que é. Mas olhando assim, parece pequeno, mas são mais de 480 quilômetros de canais navegáveis só aqui na cidade. Então se você olhar pelo Google Maps, a gente vai tentar deixar algumas imagens aqui. Não é só esse canal, tem vários e ele é muito grande. E não é só esse bairro aqui, isso aqui se estende daqui, né, de Fort Lauderdale até lá pra cima, pra Pompano Beach, e até lá pra baixo, pra Miami. Uma coisa interessante também é que as corridas de Uber aqui nos Estados Unidos, pelo menos na Flórida, é um preço muito mais alto do que em outros lugares. Por exemplo, essa corrida que a gente está fazendo até o restaurante, no mínimo dá 10 dólares. Só que para nós convertendo, isso vai dar mais ou menos uns 60 reais. Ou seja, em comparação a outros lugares, é uma corrida bem mais cara. Ou também, eu acho que para nós brasileiros fica mais caro porque a gente vai converter para o real, né? Mas talvez para quem mora aqui, não é tão caro assim, 10 dólares. Bom, seguimos andando de ônibus e a gente está procurando um lugar para comer agora, né? Aqui perto. Na verdade, a gente deu uma pesquisada no Google e a gente está mais a fim de experimentar mais alguma coisa hoje.
A gente, na verdade, nós queremos experimentar comidas populares americanas, né? Que uma delas é o mac and cheese e a costelinha ao molho barbecue. E a gente viu que tem um restaurante aqui por perto, então vamos experimentar. Bora aqui apertar o sinal para parar e vamos ali esperar para atravessar. Nós viemos até esse restaurante aqui que se chama Smoked Meats Barbecue e a gente vai conhecer aqui, entrar para ver se é bom e experimentar uma costelinha ao molho barbecue. Olha, gente, já gostei da decoração aqui, ó, essas luzinhas, as mesas aqui todas de madeira. Agora a gente parou no restaurante que a gente tá na luta aqui para traduzir. Por quê? Porque apesar da gente saber um pouco de inglês, as comidas não tem uma tradução certa, então são nomes populares aqui. Então a gente tá tentando entender aqui no cardápio para pedir alguma coisa. O engraçado é que a gente chegou no restaurante e a gente perguntou se tem um menu. Aí ela apontou pra parede. Tá aqui, o menu tá aqui. Menu na parede. Então bora ver o que vai sair aqui. Só sei que a gente quer experimentar o mac and cheese, aquela salada coleslaw também, eu não sei se é assim que pronuncia. Deu certo, eu acho. E como sempre a gente vai pagar com o cartão da Nômade, né? Bruna. A moça muito simpática. Deu $23 o que a gente pediu. Lembrando que se você tiver o cartão da Nômade, você consegue pagar em qualquer lugar, aproximação ou com o cartão físico também. E aí tem a tip ainda, ó. Eles dão a opção de você já pagar a gorjeta já no início. No caso aqui deu R$23,80 a nossa conta. Ok. E aí a tip deu R$3,50. Então a gorjeta se paga antes. O que a gente faz quando a gente chega e não tem recomendações de onde comer? Nós pesquisamos no Google Maps e vemos as avaliações. Eu vi que as avaliações desse restaurante são muito boas. Diz que a comida é tradicional, temperinho bem regional. Então é isso que a gente busca. E antes da gente comer, vocês perguntaram lá nos comentários como é que a gente tá fazendo para se virar com a internet. Além da Nômade ser um cartão de conta internacional, aonde que a gente tá comprando a nossa internet? No aplicativo da Nômade. Isso mesmo, gente, é uma novidade. A Nômade tem a conta internacional para brasileiro, que tem a melhor cotação, mas dentro dele também tem chip de internet. Tem até uma parte para você organizar a sua viagem, comprar passagem, reservar hospedagem, mas duas coisas legais é que lá dentro tem seguro viagem e também tem um chip internacional que você pode comprar diretamente no aplicativo, pagar com o dinheiro que você tem lá na sua conta mesmo e aí já ativar no seu celular. Pronto, já chegamos aqui com 1 GB que a gente tinha de grátis no aplicativo. Thank you. Olha só. Costelinha barbecue, um repolho, um mac and cheese. Isso aqui é um bolo? Pois é, isso aqui não sei o que é não. E tem aquela costela que é assada horas, que ela é a tirinha. Como é que se chama? Brisket? Eu acho que é. Olha. Isso aqui a gente tá acostumado a ver nos vídeos do Instagram, do YouTube, que é aquela costela que eles fazem, passam horas assando ela, né? Defumada, né? Naquela churrasqueira fechada, assim. Uma coisa interessante é que essa aqui é a famosa salada coleslaw. Acho que se pronuncia assim, né? É repolho com molho. Eu não sei exatamente tudo o que tem, mas dizem que é bem gostosa, meio adocicada. Eu vou pegar um pedacinho dessa carne aqui, ó, que é aquela costela que ela é assada por horas. Ela geralmente é assada naquela churrasqueira que fecha, né? Fica umas 12 horas. Defumada, né? Defumada. Pra ser. Eles mandaram um salzinho junto aqui, não sei se precisa, ó. Não. Sal e pimenta. Nossa. Bom? E aí? Nossa, muito bom. Agora experimenta a costelinha barbecue, que é uma das mais famosas aqui da região. Desmanchando. E detalhe que vem no papel, não vem no prato, ó. Olha aqui, ó. Bom? Meu Deus do céu. É muito bom. Vamos experimentar aqui um mac and cheese quentinho, ó, saindo fumaça. Engraçado que esse é aquele macarrãozinho redondo. Lembrando que a gente já comeu mais de supermercado e de fast food, né? Vamos ver se esse aqui é diferente. Meu Deus. É diferente? Totalmente. É muito bom. Bem temperado, gostinho de pimenta, sabe? Pimenta do reino, tempero, bastante gosto de cheddar. Eu só tô curioso por causa desse repolho aí. Salada de repolho. Parece que tem cenoura, repolho branco e uns pedacinhos de repolho roxo. Eu acho que isso aqui é maionese. Não é doce. Não? O que a gente comeu no KFC uma vez era meio adocicado, parecia que tinha açúcar. Esse aqui não. Ele tá até um pouquinho azedo, assim, com gosto de limão. Muito
bom. E agora tem esse bolo aqui, que é um pão ou um bolo. Eu não entendi muito bem, não. Não entendi o porquê desse bolo também. É um bolo. Doce? Bolo de milho. Meu Deus. Bolo de milho. Bom. Um bolo de milho junto com Um churrasco. churrasco. Aí. E a gente tá naquele momento onde parece que a gente tá no filme. Eu tô com minha namorada, nós estamos numa série americana, tocando rock e comendo uma comida americana. O que é isso aí? Não sei, vem um molinho aqui, mas não sei o que é. Doce. Doce. Bem doce. Acho que é alguma coisa de maçã. Esse repolho, ele tem repolho, algum creme, repolho roxo, cenoura, e ele tem um azedo e parece que é pimenta do reino. Mas é muito bom. Gostei. Enfim, aprovado. Enjoy. Thank you. Meu Deus, foi isso aí que tu pediu? Hambúrguer e batata frita. Só que o hambúrguer é diferente. Eu vou abrir aqui pra vocês verem. Ele vem salsicha, cebola, picles, barbecue com carne dentro. Olha isso, gente, que delícia. E no pão de brioche. E no pãozinho de brioche. E essas batatinhas aqui também de acompanhamento. Nossa, Bom. muito bom. Bem apimentado. Nossa, muito bom. O pãozinho é macio. A carninha tá bem macia. A linguiça é apimentada. E tem um molho de barbecue também, que ele é apimentado, não é doce. Bastante cebola, anéis de cebola. Brutalidade de carne isso aqui. Enorme, né? Ó, esse hambúrguer com as batatinhas custaram $16. Ó. A carne sente o gosto dela de defumado. Boa, né? E o barbecue, como ele é apimentado. Super apimentado. Tem nada a ver com o barbecue que a gente come. Não, nos aquele lugares. doce, puro açúcar. E olha que legal, ainda vem essas batatinhas e vários molhinhos aqui pra experimentar. Gente, a costelinha barbecue, ela ficou muito conhecida aqui nos Estados Unidos, principalmente na região do Texas, Carolina do Norte. É um prato muito comum, principalmente nos churrascos dos finais de semana que eles fazem em casa, com aquelas churrasqueiras americanas fechadas, que dependendo da região, ou ela é mais doce ou ela é mais apimentada. Aqui desse restaurante a gente percebeu que o barbecue ele é mais apimentado, ele não é doce. E outro prato que a gente experimentou aqui, que foi o mac and cheese, ele é muito famoso também, consumido diariamente, por ser uma comida bem fácil e rápida e barata também, que é só macarrão e queijo. Então acaba sendo uma comida popular do dia a dia dos americanos. E agora, meus amigos, a gente tá procurando a praia. Não tem nenhuma rua oficial que vai pra lá. Vamos descobrir agora como é que é a praia aqui de Fort Lauderdale. O pessoal tá aqui tomando banho, provavelmente já acabando o dia. Você perceber, a areia aqui, ela é mais branca mesmo, ela é mais clarinha, isso é normal, é característico daqui. E agora a gente chegou aqui na região da praia de Fort Lauderdale. Lembrando que aqui tem várias praias, a gente vai explorar algumas aqui. Mas um detalhe é que não tem filtro, gente, nenhum. Não editei essa imagem. Ela é clarinha assim mesmo, bem azulzinha a água. E aqui tem uns prédios, né? Aqui normal, como região de praia. A areia aqui ela é mais clarinha mesmo, ela é um pouco mais branca. E a água transparente, que é o que realmente atrai a galera pra cá. Mas só para vocês terem ideia, agora já é quase 19 horas. Já tá no horário do pôr do sol, mais uma meia horinha, mais ou menos 8 horas o sol já tá se pondo. E aqui o que a gente achou interessante é que tem bastante dessa sujeirinha aqui, ó, dessas algas que vem do mar. Alga, né? É alga. Lá na outra praia que a gente foi, mais lá naquela ponta, ó, que é a Las Olas Beach, Isso. era um pouquinho mais limpo, né? Don't need someone to save me, no, and don't come running to blame me. From miles away I can tell that something's off. The way you look and how you pause when you talk, I think I said enough. You said your love for me something brand new. You said this is something you E por
por onde indo não é por onde indo se a gente não encontrar alguma aleatoriedade no meio do caminho, né? Do nada, antes de ir embora, a gente encontra aqui uma festinha, não sei o que está acontecendo, só sei que tem comida, bebida e a música alta, tem uma banda e muitas pessoas dançando. Do nada, entramos numa festa. Eu não sei se é particular, o que que é. Amigos, então é esse o vídeo de hoje. Estamos cansados. Vamos deixar o print aqui de quantos quilômetros a gente andou hoje, porque o aplicativo está sem internet agora. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa um like, porque isso ajuda tanto. Detalhe, agora são 19 horas e 12 minutos. Nós saímos de casa às 10 horas da manhã. O nosso ônibus está chegando. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Que Deus abençoe, que você possa realizar os seus sonhos. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Bora pegar o ônibus. Bora que ele tá chegando. Bora lá, galera. Valeu. Solta a musiquinha. Hello. Ok. Thank you. Alone? É? Sozinho? Eu sei lá. Olha o ônibus só pra nós. Dá pra fazer uma festa aqui dentro. Era pra ter acabado esse vídeo aqui. Se não acabou é porque... Bora. Bora, fui. With the heart